Agora vamos para a correção da nossa atividade. Forneça a fórmula estrutural dos compostos orgânicos a seguir a partir de seus nomes. Na letra A nós tínhamos o hexano, então eu vou desenhar a fórmula estrutural utilizando as mesmas regras de classificação dos compostos. Hex significa que o composto tem 6 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. E O indica que o composto é um hidrocarboneto. Então eu vou desenhar os 6 carbonos, colocar as ligações simples entre os carbonos e completar as ligações que faltam com hidrogênio. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Própan, 1 ol. Própan, 3 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. E 1 ol quer dizer que no carbono 1 eu tenho um álcool, que é o grupo hidróxido, OH ligado a um carbono saturado. Ciclopentanol. Ciclo indica que é um composto de cadeia fechada. Pente indica que esse composto possui 5 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. E ol, que pertence à função al. Então, em um dos carbonos eu vou ter um grupo OH. Pentan-3-ona. Ona indica que o composto é uma cetona. Então, eu vou fazer a classificação. Prefixo, infixo e sufixo. Pente, 5 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. 3-ona quer dizer que no carbono 3 eu tenho a cetona, que é o grupo carbonila entre 2 carbonos. Propanal. Prop, 3 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. E al indica que a função é um aldeído. C-O ligado a um H. Ácido butanoico. But, 4 carbonos. Ligações simples entre os carbonos. E oico é a função. C-O ligado a um OH. A questão 2 pedia para fornecer o nome dos compostos orgânicos abaixo a partir de suas fórmulas estruturais. Então, aqui eu vou numerar a cadeia. Então, aqui eu vou enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. E aí, vou fazer a classificação. 4 carbonos but, ligações simples e no carbono 2 eu tenho um álcool. Então, a terminação, ou seja, o sufixo do álcool é ol. Aqui na letra B, eu tenho a cetona. É importante que eu primeiro identifique a função para poder fazer a classificação. Então, vou numerar os carbonos da extremidade mais próxima do grupo funcional. Vou fazer a classificação. Prefixo et, porque tem 7 carbonos. Infixo an, porque tem ligações simples entre os carbonos. E no carbono 2 eu tenho a função, que é uma cetona, então a terminação é ona. Aqui eu tenho um éter. A classificação do éter é feita prefixo da cadeia menor, seguida da palavra oxi, e da cadeia maior eu vou fazer prefixo, infixo e sufixo. Aqui, como eu tenho as duas cadeias com o mesmo número de carbonos, então eu vou escolher qualquer uma delas. No caso, eu escolhi aqui a primeira, 2 carbonos et, a palavra oxi, aí a outra eu faço como se fosse uma cadeia separada. Prefixo, infixo e sufixo. 2 carbonos et, ligações simples an, e como é um hidrocarboneto, a terminação é o. Na letra D eu tenho um hidrocarboneto
E tenho aqui a ligação tripla. Vou escolher a extremidade mais próxima da ligação tripla. Aí o prefixo X, porque são 6 carbonos. Aí no carbono 2, eu tenho a ligação tripla, então eu coloco 2-in. E como é um hidrocarboneto, o sufixo O. Na letra E, uma cetona. Então eu tenho 8 carbonos, octo, ligações simples, AN. E no carbono 2 e no carbono 6 eu vou ter o grupo funcional. Coloco di para dizer que são 2 grupos funcionais e a terminação una. Na letra F eu tenho aldeído. Vou sempre numerar os carbonos da ponta mais próxima do grupo funcional. Como a gente viu, o grupo funcional é mais importante que a insaturação. Então, começar a enumerar os carbonos daqui. 7 carbonos hept. Aí, no carbono 5, eu tenho a ligação dupla. Então, eu tenho que dizer em que carbono essa ligação dupla está. Coloco 5 em, e a terminação é al, porque ele é um aldeído. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então, eu tenho que colocar sempre ciclo para indicar que a cadeia é fechada. Coloco o hífenzinho. Sempre que a cadeia começar com H, eu coloco um hífen para separar o prefixo, o infixo e o sufixo. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. O composto é um álcool. Coloco a palavra ciclo para indicar que a cadeia é fechada. Separo com um hífenzinho e começo a classificação. Prefixo, infixo e sufixo. 6 carbonos X. No carbono 3, eu vou ter a ligação dupla. Então, fica 3-en. E como é um álcool, o sufixo é O. Lembrando que na hora de numerar a cadeia, eu sempre começo a contar os carbonos do grupo funcional. Aqui eu tenho um hidrocarboneto, tanto faria eu contar desse lado como desse lado, 5 carbonos penta. Aí vou dizer em que carbono estão as ligações duplas, no caso 1 e 4. Coloco di para dizer que são 2 em, indicando que são duplas, e O para indicar que é um hidrocarboneto. Prefixo, infixo, sufixo. Quando a cadeia é fechada, eu coloco a palavra ciclo e aí vou enumerar os carbonos. Aqui não seria nem necessário enumerar os carbonos, porque como só tem uma ligação dupla, ela sempre vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2, então não preciso dizer onde ela está. Então, prefixo hept, infixo en e sufixo O para indicar que é um hidrocarboneto. Aqui eu tenho um álcool, vou começar a contar os carbonos da ponta mais próxima da função, que no caso seria essa daqui. Então eu vou contar, tem 9 carbonos, então o prefixo é non, só tem ligações simples, o infixo é an, e o sufixo é referente ao grupo funcional. Então, eu vou olhar em que carbonos eles estão. No caso aqui, ele está no carbono 1, 5 e 7. Coloco o tri para indicar que são 3 e o ol é o sufixo do álcool.